Olá, e aí, tudo bem? Bem-vindo ao Código Fluente e essa é mais uma aula do tutorial do e-commerce com Django. Nessa aula a gente vai personalizar o formulário do modelo User lá no painel Admin. Lembrando que a gente está personalizando o modelo User ao invés de usar o modelo padrão que o Django fornece pronto, né? A gente optou por personalizar o modelo User. Então vamos lá. Então, no código do admin do account, a classe user_admin é uma extensão da base user_admin fornecida pelo Django. Aqui, ó. User_admin está estendendo o base user_admin. Ela personaliza a exibição e as opções de administração do modelo de usuário personalizado. Define os formulários user_admin creation e user_admin change form para adicionar e alterar instâncias de usuário, respectivamente. Tá aqui, ó. E a gente está importando do forms, né, essas duas classes aqui que a gente está definindo aqui embaixo nesse outro código que a gente vai ver mais na frente. Aqui, ó. Tudo que está em azul é código novo, né, como sempre. Então, ó, define os formulários que a gente está definindo no forms, né, do accounts, esses dois caras aqui. E aqui no admin a gente está importando eles aqui e usando aqui, ó. Define também os campos a serem exibidos no modelo usuário, como e-mail, e se o usuário é um administrador ou não, né? Aqui, ó. Tem esse list filter aqui. Configura os campos de pesquisa e filtros para facilitar a busca e filtragem dos usuários. Define os grupos de campos para adição de usuário e a criação de usuário. Aqui, ó, essa parte aqui. No código, a gente tem três grupos de campos definidos: None, campos e-mail e password; Personal Info, sem campos; e Permissions, com os campos Admin, Staff e Active. Cada grupo de campos é representado como uma tupla contendo um título descritivo e um dicionário com os campos associados a esse grupo. E aqui registra o modelo de usuário personalizado aplicando a classe user_admin a ele. Essa parte aqui. Classe guest email admin, que é essa daqui. É uma extensão da classe modelAdmin fornecida pelo Django. Ela personaliza a exibição e as opções de administração do modelo guest email, configura o campo de pesquisa por e-mail para facilitar a busca de registros de guest email. Registra o modelo guest email e aplica a classe guest email admin a ele. Aqui. E aqui eu coloquei mais uma explicação a respeito desse código, né, que eu já falei, esse código acima. E aí eu coloquei só esses pedaços aqui em especial para a gente dar uma olhada com mais detalhes, né? Esse field sets aqui, que está aqui, ó. E essa parte aqui também do add field set aqui. Então nesse trecho a variável field sets é uma tupla que define os grupos de campos a serem exibidos na página de administração do modelo de usuário personalizado. Então, ó, tudo isso aqui é uma tupla composta de tuplas. Aqui, ó. O primeiro grupo de campos tem o rótulo None e contém os campos e-mail e password, né? Isso eu já falei antes, né? A gente está vendo de novo isso. O segundo grupo, esse daqui, tem o rótulo Personal Info e não contém nenhum campo, né? Está vazio. E o Permissions, que contém os campos Admin, Staff e Active. Eu esqueci de colocar em negrito o Staff aqui. Refresh. Aqui. Cada grupo de campos é uma tupla que consiste em um rótulo, opcionalmente None, e um dicionário chave fields que especifica os campos
a serem exibidos nesse grupo. Essa estrutura de grupos de campos permite organizar e agrupar os campos de informações pessoais, permissões e outros em seções distintas na página de administração, tornando-a mais clara e organizada. Agora essa parte aqui, Add Field Sets. Add Field Sets é uma tupla que define a forma como os campos são exibidos ao adicionar um novo usuário através da página de administração. Nesse caso, há apenas um grupo de campos, sem rótulo, none, e contém os campos e-mail, password1 e password2. Além disso, a classe CSS_Wide é aplicada ao grupo de campos para que ele seja exibido em uma largura maior. Aqui, ó. Search Fields é uma lista que especifica os campos do modelo de usuário pelos quais é possível realizar uma busca na página de administração. Nesse caso, apenas o campo e-mail é definido como um campo de busca. Ordering é uma lista que define a ordem em que os registros do modelo de usuário são exibidos na página de administração. Nesse caso, a ordem é definida pelo campo e-mail, ou seja, os registros são ordenados alfabeticamente pelo endereço de e-mail. E o Filter Horizontal é uma tupla vazia que indica que não há campos para exibir em formato horizontal no painel de administração. Essa configuração é usada para campos de relacionamento muitos para muitos, como grupos de permissões, mas nesse caso não há nenhum campo desse tipo. Ainda relativo ao código, esse código aqui, né? A gente vai ver agora essa parte aqui, ó, bem pequenininha. Aqui, ó. Mesma coisa, né? O Search Field é uma lista que especifica os campos do modelo Guest Email, pelos quais é possível realizar uma busca na página da administração. Nesse caso, apenas o campo e-mail é definido como campo de busca, e significa que na página de administração haverá uma caixa de pesquisa onde você pode digitar o endereço de e-mail e pesquisar por registros que correspondam a esse valor. Meta é uma classe interna do Guest Email Admin, aqui, ó. É uma classe interna ao Guest Email Admin, que define metadados adicionais para o modelo Guest Email. Nesse caso, a propriedade model é definida como Guest Email, indicando qual modelo está associado a essa classe de administração. Essas configurações permitem que você adicione um campo de busca específico e defina o modelo ao qual essa classe de administração está associada. Dessa forma, você pode personalizar a forma como o modelo Guest Email é exibido e gerenciado na página de administração do Django. Seguindo agora para o Forms.py do account. No código do Forms, a classe UserAdminCreationForm é um formulário para criação de novos usuários. Esse cara daqui. Ele herda da Model Form do Forms e é associado ao modelo de usuário personalizado. Define os campos necessários para criar um novo usuário, incluindo uma senha repetida para confirmação. Implementa uma verificação para garantir que as senhas sejam iguais antes de salvar o usuário. E sobrescreve o método save para salvar a senha fornecida no formato hash. A classe UserAdminChangeForm, seria para fazer o update, é aqui, ó. É um formulário para atualização de usuários existentes, herda do Model Form, do Forms, e é associado ao modelo de usuário personalizado. Substitui o campo de senha pelo campo somente leitura, que exibe o hash da senha atual, e garante que a senha inicial seja retornada independentemente do que o usuário forneça. Eu coloquei aqui embaixo uma explicação mais detalhada desse código ali. Password1 e Password2 são os campos de senha utilizados para inserir a senha do usuário e confirmar a senha respectivamente. São definidos como campos charField do Forms, com rótulos específicos, e widgets password input para ocultar os caracteres digitados.
aqui, ó, o campo do tipo char_field, password input, aqui também para ocultar os campos. Meta é a classe interna usada para definir a meta-informação do formulário. Aqui. No caso desse formulário, especifica que o modelo user é o modelo base para o formulário e o campo e-mail como único campo a ser exibido no formulário. O clean é um método de validação personalizado que verifica se as duas senhas fornecidas, password 1 e password 2, correspondem. Cadê o clean? Aqui, ó. Aqui ele pega password 1, password 2. E aqui nesse if ele verifica se o password, o valor que está nessa variável, é diferente de none, ou seja, tem algum valor. E aqui ele verifica se password é diferente de password 2. Se for, aí ele vai cair aqui, né? Vai adicionar esse erro. E vai passar essa mensagem aqui, né? Vai dizer que as passwords devem corresponder. Agora aqui o método save. E o save é o método usado para salvar o usuário no banco de dados. Ele chama o método save da classe base ModelForm para criar uma instância do modelo user, define a senha fornecida no formato hash e salva o usuário no banco de dados. No contexto da classe user_admin_creation_form, o motivo de usar commit como false aqui, ó. Cadê? Aqui. É permitir a manipulação da senha antes de salvar o usuário no banco de dados. O código seguinte à chamada do método save é responsável por definir a senha fornecida pelo usuário no formato hash e em seguida salvar o usuário no banco de dados somente se o parâmetro commit for true. Dessa forma, você tem a oportunidade de processar a senha antes de salvar o usuário, garantindo que ela esteja armazenada de forma segura. O parâmetro commit como true indica que o usuário deve ser salvo imediatamente, por isso que ele está aqui como false, né? Para que não seja salvo logo de cara, né? O método cleanPassword é usado na classe user_admin_change_form para retornar o valor inicial do campo de senha. O campo password da classe user_admin_change_form é definido como really_only_password_hashfield, que exibe uma representação de hash da senha atual do usuário em vez do campo de senha original. Portanto, o campo não é editável e não precisa ser validado. Ao substituir o método cleanPassword, o objetivo é retornar o valor inicial do campo password, ou seja, a representação de hash da senha atual, para garantir que o campo não seja alterado acidentalmente quando o formulário for atualizado. Esses métodos clean e cleanPassword são exemplos de como o Django permite personalizar a validação dos campos de um formulário de acordo com as necessidades específicas do aplicativo. Agora, a classe user_admin_change_form, que faz o update, essa daqui. O password é um campo somente leitura, read-only, que exibe o valor do hash da senha do usuário atual. Ele usa a classe read_only_password_hashfield, que é um widget do Django, para exibir senhas em formato hash sem permitir que sejam editadas. A classe meta é usada para definir a meta-informação do formulário. Nesse caso, os campos e-mail, password, active e admin são especificados para serem exibidos no formulário. O método cleanPassword não é realmente utilizado nesse contexto. Ele retorna o valor inicial do campo de senha, password, sem fazer nenhuma validação adicional. Essas duas classes de formulários fornecem os formulários necessários. Está estranha essa frase, eu vou trocar depois, mas deixa assim por enquanto. Para a criação e atualização de usuários na aplicação Django. Elas definem os campos necessários e validações personalizadas, além de lidarem com o salvamento dos dados do usuário no banco de dados. Na próxima aula, vamos adicionar campos obrigatórios ao nosso user personalizado. E agora vamos ao código, né? Vamos à execução de tudo isso aí. Eu estou na user model.
git checkout master. Deixa eu dar um merge aqui que eu não sei se eu já dei. Opa, não tinha dado, então acho que eu... Qual era o nome? Vou botar um nome aqui igual o da branch. Acho que não tem nada para subir não, mas via das dúvidas. Tá lá o work tree clean, mas tá tudo certo. Então vou criar a branch -b. Vou chamar a branch de user model custom form. Beleza, já tô nela. E agora vamos rodar, né? Python manage.py. Vou deixar rodando e aí a gente vai fazendo as modificações. Copiar logo aqui o admin. Copiar tudo aqui e sobrescrever só para facilitar. É o admin do accounts. Vou sobrescrever tudo. Salvou. Já deve dar algum problema, claro. E agora aqui, ó, forms. Copiar tudo também. Aí já ver se esse código tá certo ou não. Salvou. Eu acho que o problema é com esse cara daqui, ó. Campo desconhecido isActive para usuário específico. Então, aqui acho que é só active. Vamos salvar aqui. Aparentemente acho que era isso. Que aqui, ó, no models o campo é active e não isActive. Aparentemente foi, né? Vou logar aqui. Vamos ver lá como é que ficou aqui o user, ó. Esse aqui é o que a gente já tem, né? Aqui o password hasteado, aqui o e-mail. Agora vamos adicionar mais um usuário. Já está reclamando. Ah, tem, ó, password 1 e password 2. Voltei aqui no... Agora eu tô no admin, né? Do accounts. Eu acho que é por causa disso daqui. Deixa eu só ver aqui. Opa. É 02? Não, 2. Deixa eu ver se era isso. É, então era isso. Então era aqui que estava errado no admin, ó.
na linha 30, estava password 1 e password 2, quando na verdade eu acho que eu vou mudar isso depois, mas vou deixar password 1 e password 2 depois, mas por enquanto deixa assim. Então a gente tem que fazer igual tá aqui, ó, no forms, na linha 23, 24, aqui tem que coincidir, ó, password underline 2. E vamos criar então user02 arroba mail.com, password beleza, ele já criou. Vamos ver aqui. Ó, usuário 2 não é admin, ó. Se eu setar aqui, ó, como admin e salvar, agora ele está como admin. E eu fico por aqui. Se tiverem curtido, eu peço que divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, façam doações, ó. Tem esse QR Code aqui para doações, aqui embaixo também tem um link aqui para doações. É isso, valeu, obrigado e até a próxima.